Por sua própria natureza, a pirataria não é o tipo de profissão que costuma recrutar os seres mais amáveis. E muitas vezes, saquear barcos era alguma das atrocidades mais leves e cometidas pelos piratas. Coisas como assassinatos, estupros, torturas, entre muitos outros atos de violência, eram muito comuns no cotidiano dessas pessoas. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje eu vou contar os 7 piratas mais perigosos da história. Mas antes de começar o vídeo, clique no gostei. Alguns piratas eram tão perversos que seus crimes ainda são vistos com espanto pelas pessoas, mesmo após centenas de anos de suas mortes. Pensando nisso, listei para vocês alguns piratas lendários, cuja reputação da sua crueldade permaneceu viva ao longo da história. Charlie Gibbs era um pirata de Newport, Rhode Island, muito ativo no início dos anos 1800. Ele seria o responsável pela morte de mais de 400 pessoas. Os métodos utilizados por ele para executar suas vítimas eram particularmente cruéis. Por exemplo, depois de capturar um navio mercante e incendiá-lo, Gibbs decidiu que sua tripulação deveria ter o mesmo destino. Aos 32 anos de idade, ele foi capturado e enforcado em Nova York, em 1831. Edward Lowe nasceu e foi criado em Eastmaster, na Inglaterra. Ele começou no mundo do crime, batendo algumas carteiras aqui e ali, até se tornar um capitão pirata. Ele saqueava navios, inclusive as tripulações dessas embarcações, por vezes, e recebeu um tratamento brutal. Lowe era bastante conhecido por seus atos de crueldade, como cortar os lábios de um capitão português, cozinhá-lo e dá-lo para o homem comer, enquanto ainda estava fervendo. Ao contrário de muitos piratas, Daniel Montbar era de uma família abastada na França. Ele cresceu ouvindo sobre as atrocidades cometidas pelos conquistadores espanhóis no Novo Mundo. Além do mais, os espanhóis mataram seu tio em uma batalha no mar, o que levou a Montbar a desprezar todas as coisas espanholas. Enquanto pirata, Montbar causou muitos estragos nos assentamentos espanhóis e era conhecido por ser bastante cruel. Um dos seus métodos favoritos de tortura consistia em arrancar os intestinos de suas vítimas enquanto elas ainda estavam vivas. Springles era um pirata britânico que por muito tempo serviu outro pirata famoso, Edward Lowe. No entanto, Springles acabou conseguindo um navio próprio. Assim como Lowe, Springles era muito conhecido por seus atos de tortura. Depois de capturar uma embarcação, o britânico por vezes colocava suas vítimas para correr ao redor do mastro de um navio. Enquanto isso, formava-se um círculo em volta da pessoa, onde seus homens estavam armados com garfos, facas, entre outros objetos pontiagudos, e começava a espetar, o que ficou conhecido como o suor. Muitas pessoas acabavam com ferimentos fatais e morriam. Xing Shi se tornou uma pirata depois que conheceu e se casou com um poderoso pirata chamado Cheng Yan. Xin o conheceu durante o tempo em que trabalhou em um bordel flutuante. Depois da morte do seu marido, devido a algumas manobras políticas astutas, ela conseguiu assumir o controle total de uma enorme frota pirata. Ela chegou a comandar cerca de 40 mil piratas e cerca de 300 navios. Xi utilizava métodos brutais para manter o controle de seus subordinados, o que não era diferente para seus inimigos. Quando uma embarcação era capturada, aqueles que apontavam em não se juntar à sua frota eram espancados até a morte. Ela nunca foi capturada e morreu em sua cama aos 69 anos de idade. Bartholomew Roberts, também conhecido como Black Bart, era um pirata galês que esteve vivo entre 1719 a 1722. Apesar de tão pouco tempo em ação, Roberts teria conseguido capturar cerca de 400 navios. O pirata era um assassino implacável.
Assim como muitos outros piratas, ele costumava queimar muitos dos navios que saqueava. E isso era feito enquanto a tripulação do navio ainda estava a bordo. Um navio negreiro foi saqueado uma vez por Roberts e ele não teria sequer poupado a vida dos escravos, queimando o barco com toda a tripulação presa nele. Rocher Brasiliano era um pirata holandês, muito conhecido por aterrorizar os espanhóis. O nome verdadeiro do pirata nunca foi revelado, porém ele era chamado de Brasiliano por ter passado muito tempo exilado no Brasil. Supostamente, todo esse ódio pelos espanhóis se originou depois que no início de sua carreira ele foi sequestrado e possivelmente torturado por eles. Um de seus métodos de tortura mais famosos consistia em cortar os membros de suas vítimas e queimá-los, além de vez ou outra queimar vivos seus prisioneiros. Então galera, o que vocês acharam desses piratas? Clique no gostei se você gostou, compartilhe o vídeo com um amigo, se inscreva no canal, um abraço, fui!